Olá, crianças! Eu sou a professora Cíntia e estou aqui novamente para nós trabalharmos ciências humanas. Hoje, o nosso tema será elementos da natureza e nós já vamos ver quais são esses elementos da natureza. Antes disso, precisamos conhecer o nosso objetivo. Qual é o objetivo da nossa aula de hoje? Identificar as características das paisagens naturais e antrópicas. Lembrem lá que antrópicas são alteradas pelo homem. Relevo, cobertura vegetal, rios, tempo atmosférico, clima, etc. No ambiente em que vivemos. Observem essas 4 imagens. Olha lá, o que será que tem nessas imagens? Olhem lá com muita atenção cada uma delas. Na primeira imagem, nós conseguimos observar o quê? A chuva, uma grande tempestade. Na segunda imagem, nós vemos aqui o vento. Olha as árvores, elas estão tortas do vento tão forte que está acontecendo ali. Nessa terceira imagem, nós temos o sol muito forte, um dia com certeza de muito calor. E aqui nós vamos ter o quê? Essas nuvens, elas estão escuras. E quando as nuvens estão escuras, o que é que acontece? Logo vai chover, porque elas estão carregadas. Essas 4 imagens aqui, elas estão representando um elemento da natureza. Alguém sabe qual é? Vou contar para vocês. É o tempo atmosférico. Então, o tempo ele pode estar como? O tempo ele pode estar de várias maneiras. Observem essa charge aqui. Bom dia, pessoal! Meu Deus, que linda manhã de segunda! Meteorologia indica bom tempo, céu claro sem sinal de chuva, a não ser numa casa da periferia. O que aconteceu com o Garfield? Ele acordou muito tranquilo e aí ele escutou no rádio que o tempo estaria muito bom, que o céu estaria claro e não ia ter chuva. Mas aí ele foi dar um passeio e o que aconteceu? Caiu uma chuva. E aí ele falou, vai estar o céu claro e o tempo bom em toda a cidade, menos na minha casa, porque eu sou um azarado, né? E aí nós temos que saber que o tempo é diferente do clima. Nós vimos na primeira imagem o sol, a chuva, o vento, tudo isso é característica do tempo. Tá, mas e quais são as características? O que é o clima então? Nós já vamos ver a diferença entre tempo e clima. Vamos observar lá. Tempo é o humor do lugar. Como assim? Se está chuvoso, se está ensolarado, se está nublado. E o clima? O clima é a personalidade do lugar. Como que eu posso entender isso? O humor do lugar, então vocês, às vezes tem dias que vocês acordam mal-humorados, acordam tristes, acordam felizes. Então, esse humor ele pode mudar de uma hora para outra. Você está muito feliz, aí você está andando na rua, daqui a pouco você tropeça e cai. Você vai continuar feliz? Não. Aí você vai ficar bravo, vai ficar triste. Já a personalidade, ela não muda. Como assim, professora? Existem pessoas que são muito extrovertidas, muito alegres sempre, conversam com todo mundo. Existem pessoas que são muito introvertidas, muito quietinhas. Têm dificuldade de conversar com essas pessoas, com outras pessoas. Então, o clima é a personalidade, nasce com a pessoa e vai ser daquele jeito a vida inteira. Já o humor, ele muda, né? Ele muda de um dia para o outro e de um minuto para o outro. É assim que acontece com o tempo também. Porque o tempo, ele pode mudar. Hoje nós estamos amanhecendo, como é que está o tempo lá fora? Chuvoso, nublado, ensolarado? Mas ele pode mudar. Daqui a meia hora pode estar totalmente diferente. Já o clima, ele demora anos e anos para que ele possa ser mudado. E precisa de muito estudo para determinar se o clima de uma região é um ou é outro. Nós já vamos ver os exemplos. Olha lá, o que é o tempo? É o que a gente vê agora. Quando nós olhamos para fora da janela, nós observamos o tempo. E como eu já dei os exemplos, principalmente quando nós estamos na escola, chega lá na escola, todo dia a professora pergunta:
Como está o tempo hoje? Ah, o tempo está nublado, o tempo está chuvoso, o tempo está ensolarado. Já o clima não é bem assim. Ele não muda todo dia, como eu acabei de contar para vocês. O clima é a soma de todos os tipos de tempo que acontecem durante vários e vários dias. Vou contar um segredo para vocês. Para poder determinar o clima, precisa estudar no mínimo 30 anos. Observar o tempo hoje, amanhã, depois, e aí vai determinar o clima. Então nós vamos ter o nublado, mais o chuvoso, mais o ensolarado, igual ao clima do lugar. Vai ter que observar se chove muito, se não chove, se a temperatura é alta ou é baixa, se é seco, se é úmido. Observa todas essas características e aí vai determinar o clima do lugar. E qual é o clima? Qual é o clima da nossa região? Vamos observar lá. Para nós determinarmos o clima, então vamos observar chuva, nós vamos observar temperatura e nós vamos observar também a umidade ou não. Para isso, nós temos que saber que a Terra, né, o planeta Terra, ele é iluminado pelo Sol de maneira desigual. Como assim? Vocês já viram várias vezes o globo terrestre e viram que ele não é retinho, ele é inclinado. Devido a essa inclinação, os raios do Sol eles chegam mais fortes ou mais fracos. Observe nessa imagem. Bem aqui no meio da Terra, o que acontece? A distância do Sol em relação à Terra, olha, é menor do que aqui em cima, que é maior. Então, aqui em cima, que é maior, o que acontece? O Sol vai ter que percorrer um caminho muito maior. E quando ele chega aqui, ele está um pouco mais fraco. Por isso que tanto aqui no Polo Norte quanto aqui no Polo Sul é muito mais frio. E aí, por ser muito mais frio, a água congela. E aí nós vamos ter o Polo Norte e o Polo Sul, as geleiras. Nessa região aqui no meio, o caminho do Sol é mais curtinho. Então o Sol vai chegar muito mais forte. Por isso que quanto mais aqui no meio, mais próximo da linha do Equador, nós vamos ter temperaturas mais altas e nós vamos ter climas com características mais quentes. Vamos observar os climas pelo mundo. Olha só, como eu falei, aqui no meio do globo, nós vamos ter o Sol muito mais quente. Então, o que acontece? Nessa região, nós vamos ter clima equatorial, olha este vermelho, equatorial porque está próximo do Equador, temperatura muito alta. Quanto mais nós vamos nos afastando, tanto para o sul quanto para o norte, vai ficando mais frio. Olha aqui, nessa região nós vamos ter essa cor e nessa região nós vamos ter essa cor, que é o rosa mais escuro. E na legenda diz assim, o rosa mais escuro é o polar. É claro que nós não vamos estudar todos esses climas, porque aí fica muito difícil de lembrar. O que nós temos que saber? Que quanto mais próximo do Equador, do meio da Terra, mais quente, quanto mais afastado, mais frio. Quando vocês ficarem maiores e forem para o 6º, 7º, 8º ano, com o passar do tempo nós vamos estudando, né? Vocês vão estudando nas outras séries, nos outros anos, todos esses climas. Vamos observar aqui no Brasil. Olha só, aquele clima equatorial que eu falei para vocês. Próxima linha do Equador. Clima equatorial aqui, bem quentinho. Quase todo o Brasil vai ser o quê? Clima tropical. Existem várias músicas que cantam que o Brasil é um país tropical. Todo o clima do nosso país é tropical? Não, mas a maior parte dele, olha só. Aqui nós vamos ter o clima semiárido, lá na região do Nordeste, que não chove muito, que tem muita seca. Todo esse verde aqui, que vai desde aqui em cima, o nome desse estado aqui é Rio Grande do Norte, vai até o Rio Grande do Sul.
nós vamos ter o clima litorâneo, tropical litorâneo. Por quê? Porque está pertinho do oceano, certo? Aqui embaixo nós vamos ter quem? O clima subtropical, que é o nosso clima. Lembram que nós já vimos lá? Olha quem está aqui, o Paraná. Mas eu trouxe para vocês um mapa só do Paraná. Olha só, a professora Evelyn já trabalhou com vocês o clima do Paraná. Então nós vamos só relembrar. Clima subtropical. Por que tem duas cores? Porque um é seco e outro é úmido. Ótimo! E aqui nós vamos ter o clima tropical chuvoso, também chamado de tropical litorâneo. E aqui no cantinho nós podemos ter às vezes uma alteração devido à influência do Oceano Atlântico. Sempre que nós estivermos perto do oceano, o que acontece? Tem uma variação de clima, porque tem muita água e aí essa umidade pode alterar. Continuando lá, nós já vimos o tempo e o clima. Lembrando lá que o tema da nossa aula é elementos da natureza. Então nós já vimos o tempo e clima. Foram dois. Próximo elemento da natureza, olha só, relevo. Lembram que eu trabalhei com vocês, eu mesma trabalhei com vocês o relevo do Paraná e de Ponta Grossa e nós vimos as principais formas de relevo? Então agora vocês já sabem, nós vamos fazer o quê? Apenas lembrar. Quando nós observamos essa imagem, o que é que nós vemos? Olha lá, tem 4 imagens em uma. Elas foram cortadas formando uma imagem só. Quando nós olhamos aqui, o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo paredões rochosos. Esses paredões rochosos se formam devido a vários fatores, que nós já vamos ver quais são. E essa forma de relevo aqui, quem lembra? Uma forma plana. Isto, planície. E aqui, olha só o tamanhão. Uma montanha. E aqui uma área plana, um pouco mais alta. Nós vamos ter o quê? Um planalto. Mas, prof, eu não lembro as definições. Então, nós vamos relembrar agora. Primeiro, nós temos que saber que essas formas de relevo, elas se formam devido a alguns agentes. Algumas coisas que fazem com que esse relevo se transforme. Mas que coisas são essas? Vocês já escutaram falar que em outros países nós temos terremotos e vulcões. Aqui no Brasil não tem? Não. Aqui no Brasil, às vezes, a gente sente algum tremor de terra, né? Aparece na televisão, aparece no jornal, que teve um tremor de terra na cidade de Curitiba. Então, foi algum terremoto muito forte que aconteceu em alguma cidade próxima, principalmente no Chile. No Chile acontece bastante. Esses terremotos e vulcões, eles ajudam a fazer com que o relevo se movimente. É claro que não é de um dia para o outro, né? Hoje eu vou dormir, olho na janela da minha casa, está lá bem retinho. E aí amanhã eu vou dormir, amanhã eu acordo, amanhã quando eu acordo está lá uma montanha enorme. Não, não é isso que acontece. Então, esses terremotos e vulcões ajudam a movimentar o relevo. Ótimo. Agentes exógenos ou externos, são agentes que estão fora, né? Aqueles agentes que estão fora da Terra. Então, o que acontece? São a erosão. O que é a erosão, professora? É o movimento do ar, movimento da chuva, movimento dos rios, dos oceanos, e aí eles dão origem à erosão, que são os agentes externos que estão para fora. Eu estava falando dos agentes internos, que estavam para dentro. Agora, então, os agentes externos que estão para fora. Então, olha só, primeiro que nós vamos ter é o rio, erosão fluvial. O rio, olha só esse cânion lá nos Estados Unidos. O rio ele passava aqui em cima antes, bem aqui em cima.
E aí ele vai passando, 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 e ele vai desgastando as paredes desse cânion. Pode ser que daqui a alguns anos ele esteja muito mais fundo. Aqui pertinho de nós temos o cânion do Guartelá, que é bem parecido com isso. Quem não foi visitar, depois, quando nós pudermos passear, pode ir lá, é muito bonito. Erosão pluvial. Quando nós falamos de erosão pluvial, nós estamos falando da chuva. A água da chuva vai bater na rocha, vai bater nas montanhas e vai desgastando. Vocês já escutaram aquele ditado que diz assim: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É de verdade? É de verdade. Porque a água da chuva vai batendo, batendo, batendo e vai desgastando. Vocês viram com a professora Andresa a Vila Velha. Lembram que vocês viram que ela foi fazer um passeio lá? É claro que era um passeio virtual, né? Ela não foi lá, ela levou apenas vocês visitarem por meio de fotos. E todos aqueles arenitos da Vila Velha, eles foram desgastados e esculpidos pela chuva e por mais um outro elemento que eu já conto para vocês. Próximo tipo de erosão que nós vamos ter: a erosão marinha. Então, olha só, aqui nós vamos ter a água do oceano e o oceano vai batendo, batendo, batendo nessa rocha e desgasta. Olha só, ficou um buraco ali no meio dessa rocha. Esse buraco foi feito por quem? Pela água do mar ou do oceano. Próximo que nós vamos ter: erosão glacial na Antártida. Professor, é certo Antártida ou Antártica? Os dois. Podemos falar das duas maneiras. A erosão glacial vai falar de quem? As geleiras. As geleiras, quando elas congelam, junto com elas congelam algumas partículas de rochas. E aí o atrito dessa rocha faz com que desmorone. Olha, está desmoronando um grande bloco de gelo aqui. Certo? Ainda temos mais agentes externos? Ainda temos mais. Olha só, eu falei para vocês que ali na Vila Velha, junto com a água da chuva, tinha o quê? O vento. Então ali na Vila Velha, quem é que esculpiu aquela taça mais linda que é o símbolo da Vila Velha? A chuva e o vento. O vento vai batendo na rocha, batendo e vai levando, vai varrendo essa rocha, levando partículas bem pequenininhas, fazendo com que essa rocha vá se esculpindo. E aqui, olha só, erosão antrópica. Lembra que eu falei lá no objetivo da aula que quando é antrópico é feito pelo homem? O homem alterou? Então, o que aconteceu? O homem construiu uma rodovia, uma estrada bem no meio de uma floresta. E aí, quando veio a chuva muito forte, quando veio a grande quantidade de automóveis passando ali, essa estrada desmoronou. Então, essa erosão foi causada por quem? Pelo homem que construiu uma estrada num local que não devia. Continuando lá, vamos ver a definição, então, das formas de relevo. Olha só, planície. Eu já falei para vocês, então a gente só vai lembrar. Planície é uma superfície plana e baixa, geralmente a nível do mar, quer dizer, de 0 a 200 metros de altitude. E olha, bem plano e vai longe, né? Próxima forma de relevo que nós temos. Ao contrário da planície, nós temos o planalto. O planalto é uma superfície plana, mas alta. Algumas vezes ela pode ser irregular assim, mas não é uma montanha, porque uma montanha é alta, mas é só um monte assim. O planalto ele tem uma grande extensão, ele é muito largo. Lembram que nós já vimos em qual planalto nós estamos? E isso nós estamos no segundo planalto. Continuando lá, e as montanhas? O que são montanhas? Superfícies fortemente onduladas, de grande altitude. Lembra que nós vimos também que uma montanha sozinha, né? Sozinha ela é uma montanha.
Algumas montanhas juntas formam uma serra e muitas montanhas juntas formam uma cordilheira. Muito bem. Continuando lá, e a depressão? O que é a depressão? É uma superfície baixa e ela pode ser algumas vezes mais baixa que o nível do oceano. Então a depressão é um buraco, professora? Não, ela não é um buraco, porque um buraco é pequenininho e a depressão ela tem grandes metros ou quilômetros de extensão. Olha só, aqui nesse mapa nós vemos algumas formas de relevo do mundo. É claro que nós não vamos ficar estudando o mundo inteiro, senão nós vamos ficar aqui ó, horas e horas e horas e não vai dar tempo nem de vocês almoçarem. Nós vamos ver só que aqui nesse mapa, essas áreas mais escuras, olha, próximo do laranja ou do marrom, são as áreas que têm as maiores montanhas. E nós temos 4 grupos de grandes montanhas que nós vamos conhecer agora. Olha só, aqui do ladinho, ó, o Brasil está aqui. Aqui do ladinho do Brasil, nós temos a Cordilheira dos Andes. É uma grande quantidade de montanhas, ela é todo esse espaço aqui, muitos e muitos quilômetros de extensão. Aqui em cima, na costa, olha só, Estados Unidos e Canadá, nós vamos ter as montanhas rochosas. Aqui na Europa, às vezes nem aparece, é tão pequenininha a cor, porque é o mapa, né? Ele está bem reduzido, se nós formos ver o nosso planeta, ele é muito grande. Então aqui o que nós temos? Os Alpes. E aqui nós vamos ter uma das cordilheiras muito conhecidas, que é o Himalaia, que está aqui na Ásia. Por que é que nós temos que conhecer o Himalaia? Porque aqui no Himalaia está o pico mais alto do mundo. Como assim? É a montanha mais alta do mundo. Sabe quanto ela mede? 8.848 metros de altitude. Quanto é isso, professora? É muito alto, que a gente não consegue nem imaginar quanto alto ele é, certo? Agora que nós já vimos o planeta Terra, né, todos os continentes, nós vamos ver o nosso país. Olha só, o Brasil, da mesma maneira, quanto mais escuro, mais alto. Vejam que no Brasil nós não temos grandes cadeias de montanhas, porque eu já falei para vocês, aqui no Brasil nós temos planaltos, planícies e depressões. Nós vamos ter alguns montes, nós vamos ter algumas serras, mas cordilheiras nós não temos. E aí nós vamos ter aqui, nessa região, planaltos, olha aqui o Paraná, e essa região quase totalmente planície, que é chamada de planície amazônica, aqui nós vamos ter o Planalto das Guianas. Esse é só para vocês conhecerem. Continuando lá, vamos trazer um mapa que eu já mostrei para vocês na minha aula. Mapa do relevo do Paraná. Então vamos só relembrar rapidinho. Nós temos aqui planície litorânea, e aí nós temos uma divisão da planície para o Planalto. Qual é essa divisão? A Serra do Mar. Depois da Serra do Mar, quem é que tem? Primeiro Planalto ou Planalto de Curitiba, segundo Planalto ou Planalto de Ponta Grossa, terceiro Planalto ou Planalto de Guarapuava. Joia! Agora que nós já relembramos as formas de relevo, eu trouxe para vocês uma música. Na verdade, eu trouxe aqui a letra. Quem vai cantar para vocês será os professores de musicalização. Mas para vocês poderem acompanhar a música com eles, vamos só ler essa letra rapidinho. Olha só. Dona Montanha, para subir no seu topo, tem que ter a manha. Com seu tamanho, até seria uma façanha. Um desafio para quem tem jeito de aranha. Amiga ilha, do meu navio te avistei pela escotilha. Água que tem laça feito abraço de família. Por todo lado, olha só que maravilha. Por trás daquele morro, a gente encontra uma planície. Vamos até lá? O nosso relevo é cheio dessas maluquices. Deixa eu te contar. Eu já vou continuar a ler.
Só que vamos aproveitar, quem tem o celular da mãe, o seu celular e não está usando para ver a aula, pega o celular e tira uma foto da telinha. E aí daqui a pouquinho, quando os professores forem cantar, você acompanha a letra pelo celular. Vai ficar bem legal. Senhor vulcão, não se preocupe em despertar agora. Não se preocupe em despertar agora, não. Pois descansando você não faz confusão. Mas quando acorda, se transforma num dragão. Por que um dragão? Porque ele solta fogo, né? Solta rocha derretida. Cara caverna, um bom abrigo para quando o urso hiberna, onde o morcego se pendura pela perna. Se tá escuro, a gente traz nossa lanterna. Por trás daquele morro, a gente encontra uma planície. Vamos até lá? O nosso relevo é cheio dessas maluquices. Deixa eu te contar. Então agora nós vamos ver os professores de musicalização interpretando essa música que eu acabei de ler para vocês. Dona Montanha, pra subir no seu topo tem que ter a manha. Com seu tamanho até seria uma façanha, um desafio pra quem tem jeito de aranha. Amiga ilha, do meu navio te avistei pela escotilha. Água te enlaça feito abraço de família. Por todo lado, olha só que maravilha. Por trás daquele morro a gente encontra uma planície. Vamos até lá. O nosso relevo é cheio dessas maluquices. Deixa eu te contar. Senhor vulcão, não se preocupe em despertar agora não, pois descansando você não faz confusão. Mas quando acorda se transforma num dragão. Cara caverna, um bom abrigo para quando o urso hiberna, onde o morcego se pendura pela perna. Se tá escuro a gente traz nossa lanterna. Por trás daquele morro a gente encontra uma planície. Vamos até lá. O nosso relevo é cheio dessas maluquices. Deixa eu te contar. Por trás daquele morro a gente encontra uma planície. Vamos até lá. O nosso relevo é cheio dessas maluquices. Deixa eu te contar. Gostaram da música? Eu achei muito legal, né? Então nós já vimos mais um elemento da natureza, que foi o relevo. Agora o próximo é a hidrografia. E o que é hidrografia? Hidro, água. Nós vamos ver onde estão as águas do nosso planeta, né? As águas do nosso planeta se dividem em água salgada e água doce. Água salgada dos mares e oceanos. A água doce dos rios e lagos. É claro que a água doce, se nós formos tomar um pouquinho na mão assim, ela não vai ser doce com açúcar. Nós chamamos de água doce porque é o contrário de salgada. A água do oceano, sim, se nós colocarmos na boca, ela é muito salgada. E aí nós temos aqui os oceanos. Quais oceanos que nós temos? Oceano Atlântico, Pacífico, que fica dos dois lados. Por que fica dos dois lados? Porque a Terra é redonda. Aí nós vamos ter o Índico, aqui em cima o Ártico e aqui embaixo o Antártico. É claro que o Oceano Glacial Ártico e Antártico, a maior parte do ano ele fica congelado, porque nós já vimos que é muito frio. Então aqui está a água salgada. Agora nós vamos ver o que? A água
doce, que eu falei para vocês que ela não é doce, né? Ela é só o contrário de salgada, que são os rios. Nós vamos ter muitos rios no nosso planeta. O maior deles está aqui no Brasil. Alguém sabe o nome dele? Isso é o Rio Amazonas, que fica lá na floresta amazônica. É o maior rio do mundo. Olha só, quais são as partes de um rio? Isso aqui é só para vocês conhecerem. Um rio ele vai ter a nascente, que é onde ele nasce. O final dele é a foz. O caminho que ele percorre chama-se leito. Às vezes nós temos alguns rios menorzinhos que chegam nele. Nós vamos chamar de afluentes, certo? Então essas são as partes do rio. Ninguém vai ficar decorando isso, é só para vocês conhecerem. E para que é que nós usamos a água do rio? Nós podemos usar para produção de energia. Quando eu vim falar para vocês dos rios do Paraná, eu trouxe um vídeo muito legal que mostrava as cataratas do Iguaçu, né? E aqui nós vamos ter, lá pertinho das cataratas do Iguaçu, nós vamos ter a usina hidrelétrica de Itaipu, que ela vai gerar energia para que possa acender a luz da nossa casa, por exemplo. Além de produção de energia, nós temos a utilização da água também para irrigação, para irrigar as plantações. Quando nós falamos de rios, nós temos que saber que cada um dos rios abastece uma área, uma cidade, uma região, um estado. Essa área que é abastecida por um rio e seus afluentes, que são os pequenininhos que chegam nele, é chamada de bacia hidrográfica. Existem muitas bacias hidrográficas? Sim, porque como eu falei, existem muitos rios. Olha só. A maior bacia hidrográfica que nós temos no Brasil é a bacia hidrográfica amazônica. Não por curiosidade, eu acabei de contar para vocês que o maior rio do mundo é o rio Amazonas. Muito bem. Aqui no Paraná nós vamos ter a bacia hidrográfica do Paraná, né? Que é o maior rio que nós temos aqui na nossa região, no nosso estado. No Paraná também nós temos várias bacias hidrográficas. É claro que nós não podemos comparar um rio Amazonas com esses rios menores, mas nós temos 12 rios considerados grandes para o nosso estado, que aí vão dividir o nosso estado em 12 bacias hidrográficas. Ninguém vai ficar decorando esses nomes, não. É só para vocês verem, né? Quais são eles? Aqui na nossa região de Ponta Grossa vai ser a bacia do Tibagi. Lembra que nós vimos que o rio Tibagi é um rio muito importante aqui em Ponta Grossa, que nasce na divisa com Palmeira? Agora que nós já vimos os rios, nós já vimos o relevo, hidrografia, tempo e clima, vamos ver a vegetação. Então olha só, vegetação é a quantidade de árvores, de plantas, de arbustos, de gramíneas que nós temos na nossa região e que elas interferem na natureza. Olha só, aqui nós vamos ter os vários tipos de vegetação que nós temos no planeta. Claro que, como eu já falei, não vamos ficar vendo um por um. É só para vocês terem uma ideia que no nosso planeta existem vários tipos de vegetações diferentes. Até aqui na região mais fria nós temos, é claro que é uma vegetação bem pequenininha, chamada tundra. Continuando lá, nós vamos ter, olha só, o que será essa área bem verde, bem grande aqui? Nós já vimos que é o maior rio do mundo. Como é que se chama? A Amazonas. Então aqui nós temos a floresta amazônica. Nós vamos ter aqui Mata das Araucárias aqui embaixo, aqui em rosa o Pantanal, nós vamos ter o Cerrado, mas depois com o tempo a gente vai vendo todos esses tipos de vegetação. É só para vocês olharem também que tem vários tipos de vegetação no Brasil. E aí chegamos no Paraná, que nós também vimos com a professora Evelyn, né? Estamos relembrando vários conteúdos. A vegetação do Paraná. Então, olha só, nós vamos ter mangues, nós vamos ter Mata das Araucárias, nós vamos ter floresta da Mata Atlântica, nós vamos ter os campos, toda a vegetação que nós temos no
nosso estado. Então, quais são os elementos da natureza que nós vimos hoje? Tempo, clima, relevo, hidrografia e vegetação. Eu trouxe aqui alguns colegas da escola Fioravantes Lavieiro, trouxeram algumas adivinhas para vocês. Vamos ver se vocês conseguem adivinhar o que eles estão perguntando? Olha lá. Oi, o meu nome é Milena Berti Dias de Oliveira. Eu estudo na turma 4º ano, na Escola Municipal Fioravantes Lavieiro. E a minha charadinha é: o que é o que é? Pode estar nublado, pode estar chuvoso ou ensolarado. Então, olha só. Vamos ver qual foi a adivinha que a Milena acabou de fazer para nós. O que é o que é? Pode estar nublado, chuvoso ou ensolarado. Quem sabe a resposta? Ah, eu tenho certeza que vocês sabem. Vou dar uma dica. O que pode estar chuvoso, nublado e ensolarado? Olha só. Muito bem, o tempo atmosférico. Então já descobrimos lá a primeira adivinha. Segunda, essa segunda adivinha quem trouxe para nós foi a Maria Eduarda. Vamos assistir lá? Oi pessoal, meu nome é Maria Eduarda, sou aluna do 4º ano da Escola Fioravantes Lavieiro e hoje estou aqui para contar uma adivinha a vocês. O que é o que é? É muito alto, pode ser formado por terras e rochas. Vamos ver quem aceitar essa. Tchau, tchau! Muito bem, Maria Eduarda. Olha só o que foi que ela perguntou para nós, para quem não conseguiu entender. O que é muito alta e pode ser formada por terras e rochas. Do que é que ela estava falando? Olha uma dica lá. Isto, uma montanha, muito bem. Próximo, vamos ver a próxima adivinha. Quem vai falar para nós é o Gabriel. Vamos ver a adivinha do Gabriel. Bom dia, meu nome é Gabriel. Eu estudo na Escola Fioravantes Lavieiro. Eu adivinha é o que é. Pode ser muito quente, muito frio, ter desertos ou gelo. Isto, Gabriel, muito bem, olha só. O que é? Pode ser muito quente ou muito frio, ter deserto e ter gelo. Olha só, uma dica. Isto, o clima. Pode ser um clima muito quente, muito frio, pode ser um clima desértico ou pode ser um clima polar, que vai ter o gelo. E a última adivinha, olha só que graça, Nicolas. Oi, meu nome é Nicolas, estudo na Escola Fioravantes Lavieiro, no 4º ano. O que é? Formada por muita água e pode ter cachoeiras? Muito bem, Nicolas, olha só. O que é? Formado por muita água e pode ter cachoeiras. O que será que é formado por muita água e pode ter cachoeiras? Olha uma dica. Isso mesmo, os rios. Para terminar a nossa aula de hoje, eu trouxe algumas imagens de alguns alunos fazendo as atividades de ciências humanas. Não só da minha aula, das aulas das outras professoras do 4º e 5º ano que estão aqui. Por isso, mande para a TV Educativa as suas fotos, os seus vídeos fazendo as nossas atividades. Quem sabe você também aparece aqui na televisão, certo? Olha só, o aluno Daniel Alves, do 5º ano A da Escola Amadeu, trouxe a sua pintura rupestre lá no filtro de café, que a professora Elaine ensinou. Temos também o trabalho da aluna Ana Vitória, da 4º ano da Escola Fioravantes Lavieiro, que também fez a sua pintura rupestre. Olha que linda! O aluno Felipe, do 5º ano da Escola Aristeu, também mandou a sua foto fazendo as atividades. Muito bem, todos têm que fazer suas atividades. Até eu apareci nas fotos, olha só. A Natália, do 4º ano da Escola Aristeu, tirou uma foto. Eu estava falando lá sobre a hidrografia, vocês lembram? Nós também temos os alunos da EJA. O que é a EJA? É a Educação de Jovens e Adultos. Algumas alunas lá da Escola Aldo Bonde mandaram uma foto também. Olha só,
a dona Elza, lá da escola Aldo Bonde, ela fez o porquinho. Veja que legal. Temos também a dona Isabel, também da escola Aldo Bonde, que fez o porquinho que nós solicitamos, né, que eu ensinei na última aula. E temos aqui a dona Sueli. A dona Sueli também fez o porquinho. Olha que bonitinho, ela fez DVA do mesmo jeito que eu ensinei aqui na aula. Então, crianças, eu aguardo as atividades de vocês, eu aguardo as tarefas que estão lá no site, a professora vai mandar para vocês em casa. Aguardo todas as fotos para quem sabe colocar na próxima aula, certo? Então, tchau para vocês e até a próxima aula.